Em meados de abril deste ano, a Superliga de Futebol Europeia rompeu os noticiários como um furacão. A ideia de uma super competição entre os clubes mais ricos do velho continente não agradou jogadores, torcedores e nem mesmo a imprensa. Eu sou a repórter Ana Luísa Pego, da agência Maurício Trottenberg, e hoje vou falar de como essa iniciativa reflete a elitização do futebol nos dias de hoje. Para começar, é preciso entender a história desde o princípio. Afinal, o que era a Superliga? Era um novo torneio europeu que viria a substituir a Champions League da UEFA. Inicialmente participariam 20 clubes. 15 deles eram os chamados fundadores e seriam equipes fixas na competição. Os outros 5 restantes seriam classificados pelo desempenho na temporada anterior. Os fundadores contavam com 6 clubes ingleses, sendo eles Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool. Da Espanha eram Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. E os italianos também tinham 3 vagas, para a Juventus, o Milan e a Inter de Milão. A instituição organizadora afirmou estar esperando os últimos 3 participantes confirmarem a presença. O formato do campeonato é bem comum. Começando com 2 grupos com 10 clubes cada, os 4 melhores de cada grupo se classificam para a fase de mata-mata. Seria algo parecido com o que nós brasileiros vemos na Libertadores ou na Copa do Brasil. Algumas regras e penalizações chamaram ainda mais atenção para o torneio. Tanto a UEFA quanto a FIFA se posicionaram contra desde o início. A Confederação Europeia afirmou que os clubes foram longe demais e ainda ameaçou punições esportivas e judiciais aos clubes que participassem. Dentre elas, havia a possibilidade de banir os times de competições nacionais e internacionais. Entretanto, o que mais impressionou os torcedores foi a possível proibição aos jogadores que estivessem na Superliga de jogar pelas suas próprias seleções. Não existe nenhuma razão mirabolante para essa supercompetição ter sido criada. O motivo é dinheiro. O objetivo era fazer com que os clubes envolvidos pudessem lucrar mais e, consequentemente, a instituição organizadora também. Hoje, os clubes protestam contra a imprevisibilidade das receitas geradas no fim de cada temporada, já que essa variação é um obstáculo para o planejamento do ano seguinte. Nos moldes tradicionais, a UEFA distribuía aproximadamente 3 bilhões de euros, cerca de 20 bilhões em reais, entre 3 campeonatos que tinham juntos cerca de 100 clubes. A proposta da Superliga era um pouco diferente. A estimativa chegava aos 4 bilhões de euros, algo em torno dos 26 bilhões de reais. E esse valor seria composto de direitos de televisão e patrocínios. E o dinheiro seria distribuído somente entre os 20 clubes do torneio, com certa prioridade para os fundadores. Assim, a receita se mostrava muito maior e estável, já que a presença da maioria das equipes do campeonato era fixa. Portanto, os clubes passariam a valer muito mais, isto é, o valor de mercado de cada um deles poderia duplicar, até mesmo triplicar no final das contas. A proposta da Superliga é uma materialização aí de uma insatisfação que os dirigentes, presidentes dos grandes clubes europeus já vinham tendo com a UEFA, muito voltado para essa questão, né? Como a gente pode fazer para os times grandes serem ainda maiores, para o futebol dar ainda mais retorno financeiro. Isso gera um questionamento que não é novo, né? Que não é de ontem para hoje, que os clubes os gigantes vêm tendo, e eu estou falando principalmente de Real Madrid, Juventus e Manchester United, que são os 3 encabeçadores da proposta, e principalmente o Real Madrid com o Florentino Pérez, que seria o presidente da Superliga se ela tivesse se desenvolvido, se ela tivesse passado aí, né? E foi, né? Deu um susto nas pessoas, quase foi, mas já foi por água abaixo a proposta, porque os times já saíram fora, né? Certamente a proposta parece muito tentadora. Os clubes lucrando mais e os torcedores tendo mais oportunidades de assistir aos grandes jogos entre os gigantes da Europa, acaba parecendo que todos saem ganhando, mas não é bem assim. Basta olhar um pouco além que é possível enxergar os pontos negativos da iniciativa. Por exemplo, tente imaginar um campeonato inglês sem os 6 fundadores que deixariam a Premier League para jogar a Supercopa. Ou então um campeonato espanhol sem Barcelona e Real Madrid. Se quiser ir um pouco além, pense em uma Copa do Mundo sem os jogadores que fazem tamanho sucesso na Europa. Todas as opções anteriores são quase impossíveis de conceber. Entretanto, a Superliga faria tudo isso acontecer. Todos os campeonatos nacionais da Europa perderiam grande parte da audiência. E, consequentemente, os times que já não eram ricos o suficiente para estarem no torneio da elite perderiam ainda mais dinheiro.
Aos poucos, as ligas nacionais perderiam a força por completo. Com a Champions League aconteceria a mesma coisa, já que o maior atrativo do campeonato está justamente nos times que abandonariam a competição. O dinheiro estaria concentrado somente na competição Superliga e nos times que dela fariam parte. O resto do futebol europeu teria que encontrar saídas para sobreviver e se reformular para tentar não perder em tantos aspectos. Vale lembrar que o fato dos fundadores serem competidores fixos abole o conceito de mérito no futebol. O privilégio de ter mais capital acaba com um dos princípios do esporte, que é o merecimento. Na temporada passada, Arsenal, Milan e Tottenham não chegaram nem a se classificar para a Champions League. Ou seja, o futebol que eles apresentaram não foi o suficiente, eles foram superados. Contudo, na Superliga pouco importa o futebol apresentado. Esses 3 times faziam parte das equipes fixas e por isso estariam lucrando milhões, mesmo não demonstrando superioridade em campo. Assim, a supercompetição escancara os novos rumos do esporte, mais amado do mundo. O que é feito dentro das 4 linhas pouco vale. O prestígio e a relevância estão nos cofres dos clubes. Basta pensar que essas equipes hoje são gerenciadas como grandes empresas e tudo que as envolve é antes pensado pelo viés do capital e depois esportivo. Dessa forma, chegamos no ponto central da reportagem, que é a elitização do esporte. Inclusive, hoje é um dos problemas centrais que rondam os torneios. Como equiparar um time com investimentos milionários às equipes menores que não têm tanto poder monetário? É importante dizer que a estrutura atual do futebol, de certa maneira, já reproduz a cultura de monopólios e a cultura de favorecer os super times, as super equipes. Isso daí é um fato. Quando a gente enxerga na tabela dos campeonatos, o que a gente vê é uma tendência muito clara dos times que têm mais dinheiro se tornarem campeões ou até mesmo monopolizarem alguns campeonatos, como aconteceu nos últimos anos com o PSG na França, o Bayern de Munique na Alemanha, Real Madrid e Barcelona na Espanha. Então isso daí já acontece e é uma tendência que se observa na América Latina, na América do Sul. Trazendo a discussão para o território nacional, no Brasil existem 2 casos muito claros de como isso funciona. Palmeiras e Flamengo acumulam nos últimos 2 anos mais de 10 títulos. Com contratações milionárias, salários exorbitantes e centros de treinamento hipermodernos, os 2 clubes pavimentam uma era de hegemonia no futebol brasileiro. O time carioca passou por uma reestruturação econômica e agora conta com um leque de patrocinadores. Esses 2 fatores possibilitaram a contratação do atacante Gabigol, por exemplo, que custou aos cofres rubro-negros algo em torno de 95 milhões de reais. Contudo, o jogador foi protagonista da conquista da Libertadores da América, competição que rendeu somente em premiações mais de 80 milhões de reais para o time da Gávea. O recente rival Palmeiras segue um caminho semelhante. Com o investimento massivo da empresa Crefisa e um contrato de reforma por concessão do estádio, o time não somente investe milhões, mas arrecada na mesma proporção. Somente da temporada de 2020-21 foram 3 títulos juntos, que somaram 250 milhões de reais entre premiações e bonificações. Por outro lado, existem aqueles que não tiveram a sorte de serem reestruturados ou serem abraçados por um patrocinador tão rico. Isso coloca um abismo entre os times e revela que o futebol há muito deixou de ter fim em si mesmo. A Portuguesa Associação Esportiva da capital paulista é o maior símbolo dessa disparidade. O clube fazia parte da elite paulista, ao lado de Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O estádio do Canindé, com lugar para 25 mil torcedores, imponente no meio da cidade de São Paulo, mostra o quanto o clube era representativo. Em 2013, por conta de uma escalação irregular, a Lusa foi rebaixada e desde então enfrenta uma derrocada que parece não ter fim. Hoje, o time já foi tantas vezes rebaixado no Campeonato Brasileiro que já não disputa nenhuma divisão. No estadual, está jogando a Série B. O rebaixamento de 2013 sozinho custou ao clube cerca de 30 milhões de reais. Com salários atrasados, a Portuguesa começou a perder atletas na justiça e até mesmo o próprio estádio eles tentaram leiloar, iniciativa sem sucesso. A equipe praticamente não arrecada mais, seja em bilheteria ou patrocínios e cotas de televisão. Porém,
Qual a diferença da Lusa para o Palmeiras? Ambos foram rebaixados, mas apenas um conseguiu se reerguer. Qual o segredo? Mais uma vez, dinheiro. Nessa altura do campeonato, um dos times mais tradicionais do estado está desaparecendo. E o mais difícil para o torcedor é aceitar que não é pelo desempenho do clube, e sim porque a concentração de renda tomou mais um aspecto do âmbito social. A Copa do Brasil surge com uma proposta de reunir esses times aí, com um discurso de democratização do futebol e tudo mais, coloca o Brasiliense frente ao Grêmio, como é um jogo que vai ter, 4 de julho para enfrentar o São Paulo, Boa Vista para enfrentar o Vasco, enfim, o Cianorte também, traz esses clubes que não tem tanta... A gente não consegue ver tanto atualmente uma previsão de futuro financeiro para criar uma estrutura para competir com os gigantes do futebol brasileiro. Então a Copa do Brasil vem com essa proposta de democratização, mas até que ponto, né? Porque ainda surge essa discussão, assim. Claro, o futebol o jogo é sempre jogado, né? O que acontece lá, o resultado sempre é jogado, mas assim, qual é a chance de 4 de julho trazer um time realmente competitivo para competir com o São Paulo atual em uma competição desse tipo, sabe? Qual é a chance do Brasiliense trazer um time realmente competitivo para conseguir competir com o Grêmio em um campeonato desse tipo? Então, existe essa questão de será que democratização do futebol é só colocar um time menor frente a um time grande e deixar as coisas acontecerem? Não acho que vai bem por aí, né? Vem também na criação de novos campeonatos, novas estruturas para que esses times possam ter retorno financeiro de alguma forma. Para a CBF, para a UEFA, para a FIFA, nunca foi um problema a concentração de renda. Pelo contrário, as medidas dessas federações, desses cartolas, na maioria das vezes, sempre favoreceu essa concentração de poder no futebol. Então, é ótimo que a Superliga tenha trazido a questão da desigualdade entre clubes e entre países para o centro do debate, mas é preciso aprofundar, né, nessa discussão e mostrar que é necessária uma intervenção maior das federações e não a implosão. A gente pode questionar se uma federação é boa ou ruim, como é o caso da FIFA, que enfrentou vários escândalos de corrupção, mas elas precisam ser melhoradas e elas precisam ser mais efetivas. E para isso, elas precisam, de alguma maneira, distribuir melhor o dinheiro que é gerado pelo futebol. Não dá para achar normal que exista também um abismo entre o que é distribuído nas próprias premiações por resultado. Um clube campeão não pode ganhar 80 vezes mais que um clube pequeno que participou de 4 fases, mas não levou o título de uma Copa do Brasil, por exemplo. Portanto, o horizonte para o futebol é de hegemonia e monopólio. O protesto feito pelo Clube Africain da Tunísia é a ilustração perfeita da situação. A faixa foi levantada justamente em um jogo contra o Paris Saint-Germain, da França, um dos maiores representantes dessa era do futebol bilionário. O futebol agora mostra que está bem distante das 4 linhas.